Bom, irmãos, já temos falado alguns domingos, esse aqui é o quarto domingo que a gente tem tratado esse tema, as linguagens do amor aplicadas à sua família. Essa série, ela está baseada nesse livro, best-seller do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom para se ler, um casal principalmente, mas ele não é específico para o casal, né? Você vai encontrar aqui as linguagens do amor que vão ser aplicados no relacionamento entre pais e filhos, entre namorados, noivos, casais, do neto para o avô, do avô para o neto, sobrinho e assim por diante. Fala desse amor familiar, desse relacionamento familiar e das maneiras, né, de se relacionar. E a tese do Gary Chapman é bem simples. Ele entende que todos nós temos uma linguagem específica para comunicar amor, para se sentir amado. Essa aqui é a ideia. E às vezes o seu amor, a forma que você entende amor, é, por exemplo, em coreano, né? Para a gente usar uma linguagem, para a gente imaginar. E aí, como esse é o tipo do amor que você entende, você chega para outra pessoa e você fala o seu amor, eu te amo, em coreano. Mas a pessoa fala espanhol só, ela não entende coreano. E por mais que você se desgaste, se desdobre para tentar dizer que ama, ela não consegue entender. E aí o tanque do amor fica baixo. Todos nós temos um reservatório de amor que precisa ser constantemente abastecido. Nós já estudamos isso, tem a ver com a criação do homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e a semelhança de Deus, nós temos amor. E Deus é quem supre esse nosso amor, mas como nós rompemos com Deus, parte dessa carência ela não é suprida. E aí a gente faz isso suprindo com as famílias, que é outra bênção, outra dádiva que Deus nos deu. E então, quando a gente aprende a falar a linguagem correta, a gente começa a elevar o nível e alimentar o amor das pessoas que a gente ama. E essas pessoas, então, elas vão se sentindo mais amadas, elas vão ter um relacionamento melhor, familiar. É isso. A gente não está dizendo que as pessoas não amam. Amam, pais amam os filhos, maridos amam suas esposas, mas quando essa linguagem não bate, a impressão que temos é que somos desprezados, não somos amados. E aí nós falamos no primeiro domingo sobre a primeira das linguagens, que são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação são momentos em que você tem a oportunidade de trazer para a pessoa que você ama mensagens positivas, mensagens de apoio, mensagens de gratidão e que abastecem o seu tanque de amor. Uma pessoa que se sente amada com palavras, você vai chegar com um presente para ela no final do dia e ela vai até gostar do presente, mas isso não vai abastecer o seu tanque emocional. Ela vai continuar esperando uma palavra sua. Pessoas assim, quando terminam de fazer alguma coisa em casa, terminou de fazer uma comida, por exemplo, se é a mulher que tem essa linguagem do amor, ela fica esperando o filho ou a filha dizer: mãe, estava tão gostosa a comida. E você vai perceber, porque se a sua mãe tem essa linguagem de amor, porque se você não falar, ela vai vir perguntar. Ela pergunta, porque a gente geralmente reclama do nosso jeito de amar. A gente gosta, se a gente tem essa linguagem, é a primeira coisa que a gente reclama. Quem tem essa linguagem como linguagem principal, não adianta, por exemplo, o marido chegar do serviço, dar um abraço, dar um beijo, ela não vai se sentir completamente amada. Enquanto o marido não dizer para ela alguma coisa que tenha a ver com ela, elogiar o cabelo, elogiar a casa, lembrar ela que ela precisa fazer alguma coisa, entusiasmar ela a fazer. Você foi fazer academia hoje? Não deu tempo. Não, você precisa fazer, você tem que se dedicar, você tem que ir, reserva o seu horário lá, vai para a academia, não desiste não. Você quer que eu te leve? E essa é a palavra de ânimo. E isso abastece o tanque de pessoas que são assim. Esse foi o primeiro domingo. Depois nós falamos sobre o tempo de qualidade. Quem tem essa linguagem do tempo de qualidade, não adianta nada, não é que não adianta nada. Quando eu falo não adianta nada é que não é a primeira linguagem, né? O marido chega e elogia ela e sai. Ela recebeu um elogio, é legal, mas o tanque de amor continuou pedindo combustível. O que ela quer? Se o marido chegar em casa, desligar o celular, sentar do lado dela na sala,
desligar a TV e dizer, conta para mim, como é que foi o seu dia? Conta tudo. Essa mulher vai se sentir a estrela mais brilhante da vida desse homem. Ah, foi até poético agora, hein? Chique, né? Depois vocês repetem isso, tá? Pode usar, eu deixo. Mas é verdade, e não é isso que ele está fazendo, ele está dizendo, olha, o celular não é mais importante, a TV, o jornal não é mais importante, a coisa mais importante que eu tenho agora é você. Me conta, como foi o seu dia? Rapaz, se essa é a linguagem, a principal linguagem dessa mulher, e esse marido faz isso, ele vai terminar o dia com outra linguagem do amor, mas essa o pastor Marcelo vai falar semana que vem, que é outra linguagem, é a quinta. Pessoas assim precisam de tempo de qualidade. Filhos que têm esse tipo de linguagem, não adianta o pai dar um videogame novo para ele. Só vai funcionar se o pai sentar para jogar o videogame junto. Não adianta o pai comprar uma bicicleta nova. Só vai funcionar se o pai for junto andar de bicicleta. Aí o filho se sente amado. Avós carecem muito desse tipo de linguagem, desse tipo de amor. E nossos avós, se sentem amados quando nós dedicamos tempos a ele. Quando a gente tira um sábado de manhã, vai para a casa da avó e fica lá conversando com ela. Não adianta nada chegar na casa da avó, pegar, cadê a senha do Wi-Fi? É qual mesmo, vó? E aí fica lá no celular, na senha do Wi-Fi, na casa da avó. Isso não é visitar a avó. Né? Você chegar na casa da avó, sentar com ela vai fazer um café, um biscoito, porque a avó sempre faz, e aí ela vai contar tudo o que aconteceu nos últimos 45 dias e 45 anos. E vai repetir um monte de história que você já conhece, mas ela vai se sentir amada assim. Tem ainda aqueles que têm essa linguagem do presente. Como a gente viu semana passada, isso não tem nada a ver com consumismo. Não é isso. Quem tem esse tipo de linguagem se sente amado quando a pessoa que ama se lembra, tem ele na memória. Eu tento fazer isso. Sempre que eu viajo, o que eu não faço com muita frequência, mas quando eu faço, eu sempre gosto de passar num lugar e trazer, nem que seja de vez em quando eu trago chocolate. Quando a coisa está bem feia mesmo, eu trago chocolate. Né? Assim, quando não dá, né, a gente traz um chocolatinho. Quando eu posso, eu compro uma coisinha mais adequada. Né? Mas eu sempre passo num lugar e aí eu lembro de todo mundo e aí eu trago uma coisinha para cada um. Né? Eu tenho mania de fazer isso. É um mimo, é lembrar da pessoa, eu estava lá longe, eu estava em outra cidade, eu estava a 100 e tantos quilômetros daqui, e lá eu tive saudade. Tive saudade das minhas filhas, da Patrícia, e aí eu lembrei, e eu quero fazer um agrado. Se essa é a linguagem dessas pessoas, elas vão se sentir amadas. E o tanque começa a ser abastecido. E hoje nós vamos falar da quarta linguagem, então, que são os atos de serviço. Coisas que nós fazemos para pessoas. Tá? E a ideia aqui é a gente explorar um pouco quais são esses tipos de atos e como a gente pode fazer isso, como que funciona essa linguagem. A gente vai tentar ver isso também biblicamente. E semana que vem o pastor Marcelo vai falar da última linguagem, que é o toque físico. Então hoje nós vamos falar então sobre a importância daquilo que você faz, a importância daquilo que você provoca como uma atitude voluntária de amor para as pessoas que estão à sua volta. Eu considero essa a mais simples linguagem de amor que existe. A linguagem mais tranquila da gente trabalhar, mais tranquila da gente conversar, os atos e serviços que nós fazemos, a importância daquilo que você faz. Mas antes, para a gente entender isso, é preciso você fazer uma pequena reflexão, principalmente sobre as outras linguagens, mas principalmente sobre atos de serviço. Eu queria que você fizesse uma reflexão para você que é casado, e para você talvez que é filho, mas que já é um filho mais velho, e que tem irmãos mais novos, dá para você fazer essa comparação. Como que era o seu relacionamento, no caso marido e mulher, quando vocês eram namorados? O filho talvez possa olhar para os seus irmãos mais novos e comparar como os seus pais tratam os irmãos mais novos e como se relaciona com você.
O jeito que ele se relaciona com seus irmãos mais novos, provavelmente era o tipo de tratamento que ele te dava quando você era mais novo, né? E com o tempo pode haver algumas mudanças. E você talvez, se está fazendo essa reflexão agora, possa chegar à conclusão de que a pessoa com quem você namorou, noivou e casou, não se parece muito mais com essa pessoa que está do seu lado agora. Não, você não trocou de marido, não trocou de esposa, mas a pessoa é a mesma, tá? Tem a mesma identidade, o mesmo número de RG, o mesmo número de CPF, mas algumas coisas mudaram. Concordam comigo? Eu sei que você vai dizer que todo casamento entra numa rotina, isso é comum, mas não é tão simples assim. Isso acontece por um fato. O fato é que, a verdade é que quando nós começamos o nosso relacionamento, nós vivemos baseados numa paixão. E o cara apaixonado, a menina apaixonada, o papai babão, a mamãe de primeira viagem, ela dedica, todos nós dedicamos nesse primeiro contato, todas as linguagens do amor de uma vez só. Sério. Essa não é a sua principal linguagem de amor. Vamos supor que você desenvolveu durante a vida a linguagem do amor do presente. Você se sente amado quando você é presenteado. Mas você começou a namorar e o seu namorado, ele te dá palavras de atenção, ele te dá presentes, ele dedica tempo para você, ele tem você como a principal coisa da vida dele e ele é todo seu. Não tem como não se sentir abastecido nesse momento. Enquanto a gente está namorando, nesse período da paixão, no período do noivado, a lua de mel, todas as linguagens do amor estão sendo aplicadas. A gente está usando de tudo. Presente, toda hora é um mimo, toda hora é uma coisa, que seja um papel rasgado com o nome da pessoa, escrito eu te amo, entrega, seja hoje, depois com a internet, então, com o WhatsApp, né, o dia inteiro mandando recado, mandando fotinho, mandando coração, e é coração para lá, nas redes sociais, coração para todo lado, né? O Facebook baba mel, assim, né, de tanto carinho que tem. Tempo, então, você dedica todo o tempo que você tem à pessoa quando está com a pessoa, e até o tempo que você não está com a pessoa, você dedica à pessoa, porque você está lá no trabalho, você fala dela o dia inteiro. A menina fala do namorado para todo mundo o tempo todo. O pessoal fica torcendo para casar logo, para ver, né, se sossega um pouco, só fala nisso. É até chato. Né? E quem é apaixonado, fala mesmo, né? E é chato mesmo, a gente mas faz parte. É importante esse momento na nossa vida. Com os pais é a mesma coisa. Quando o filho é novinho, o pai, a mãe, dedica todas as linguagens do amor. Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, novas formas de comunicação e tratar o filho vai surgindo. E aí a gente começa a se desligar de alguns tipos de linguagem. E aí tem pais que têm a linguagem do presente. Presenteiam, 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 mas esquece das outras formas de amar. Né? E aí não funciona. E aí não funciona. A criança, quando adulto, acaba tendo dificuldades, porque não se sentiu amado. Pior ainda, se sentiu rejeitado. Se esse assunto é interessante para você, apesar desse livro tratar do relacionamento entre pais e filhos, eu e a Patrícia, a gente está lendo também as 5 linguagens do amor para o adolescente. Ele aprofunda muito mais o relacionamento entre pais e filhos. Muito bom, vale a pena você ler também. Ele trata essas 5 linguagens, mas daí ele dedica toda a pesquisa dele para o relacionamento com a criança, com o adolescente. Né? Ele tem da criança e tem do adolescente. Bom, a gente precisa então de um modelo bíblico para entender melhor essa linguagem do amor. A gente poderia ficar aqui divagando sobre linguagem do amor, poderia dar um monte de exemplo para vocês sobre atos de serviço, mas o que eu quero mesmo é parar com vocês agora, olhar para a Bíblia, refletir com ela e ver o que nós podemos aprender através da Bíblia sobre atos de serviço e paralelamente com os atos de serviço que nós vemos nesse texto bíblico de João 13, de 1 a 17, como o autor Gary Chapman nos ajuda a aplicar esse entendimento, ok? Vamos ler então, João capítulo 13, de 1 a 17, que diz o seguinte, acompanhe, são 17 versículos, o texto é um pouquinho longo, mas eu quero a sua paciência para me acompanhar nessa leitura.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar da Páscoa. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, compreenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro. Pedro é folgado, ele tem um jeitão diferente de lidar. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, vocês que sabem essas coisas, note essa afirmação de Jesus: felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Bom, queridos, queria primeiro explicar para vocês o contexto dessa narrativa que João traz para a gente. Uma coisa interessante é que apenas João vem falar sobre esse momento. A gente só tem isso no Evangelho de João, mas João ele é bem explícito e ele explica para a gente isso de uma forma bem tranquila. Mas muito do que acontece nesse momento e nesse texto tem a ver com o contexto dessa época, desse período, principalmente da festa da Páscoa e dos rituais para a festa da Páscoa. Então, nesse momento, momento da ceia, quando eles estão lá nesse momento da ceia, a mesa é uma mesa baixa, na verdade, não é uma mesa, é quase que um praticado, um pallet, sabe pallet que tem para levantar caixas, material, essas coisas, a gente usa para fazer artesanato também. E aí as pessoas se sentavam no chão, sobre um tapete. Era um tapete que era colocado. E aí encostava o cotovelo numa almofada e colocava os pés para o lado. O ritual judaico entendia que você precisava lavar os pés antes de servir os alimentos. Então o texto diz que os discípulos chegaram lá naquele lugar que eles mesmos prepararam. Jesus tinha avisado eles para eles preparar um lugar, e a gente sabe isso por causa de outros textos, de outros evangelhos, que narram esse momento de preparação da ceia. Mas o que acontece é que eles chegam, estão à mesa. O texto diz, eles estão à mesa. Mas tudo indica que eles estão à mesa aguardando, porque ninguém vai servir alimento enquanto não lavar o pé. Por quê? Palestina não tinha rua asfaltada. Essa era uma questão. Segundo, ninguém tinha chuveiro em casa. Não se banhava em casa, se banhava em banheiros públicos. E mesmo que você tivesse se banhado em banheiros públicos, você voltava para casa caminhando por terra, por chão pedregoso e cheio de terra e barro. Então, os pés, para quem não usa sapato fechado, só usa sandália aberta, não usa nenhum tipo de meia, sempre estão sujos. Sempre estão sujos. E por isso, sempre antes de comer, porque você se senta
deitado à mesa sobre o cotovelo, com o seu pé ao lado, e se você imaginar que todo mundo fez isso, o seu pé está bem debaixo de outra pessoa, que também se inclinou sobre você quase. Então eles estão todos inclinadinhos, um sobre o outro. Então o seu pé sujo, fedido, perto do nariz de alguém, não é nada educado, não é legal. Então enquanto não lavar o pé, ninguém come. Então estavam aguardando. Só que ao preparar essa mesa, ao preparar essa ceia, provavelmente os discípulos tiveram aí um problema de comunicação. Tá? Eles prepararam o lugar, eles conseguiram o lugar, conseguiram as coisas, conseguiram pessoas para servir, mas esqueceram da pessoa que lava o pé. Aí então eles estavam lá na mesa, todo mundo sentado, um olhando para a cara do outro. Tá? Aí daqui a pouquinho Pedro, ô Mateus, você não preparou o cara que vai lavar o pé? Estou aqui esperando, cara, estou com fome. Né? Aí o Mateus falou, não fui eu não, eu pedi para o Judas ver isso. Não, o Judas falou, não foi comigo não, gente, não sou eu. E quem que vai lavar o pé então? Eu não vou lavar, isso é serviço de escravo, pelo amor de Deus. Ah, eu não vou lavar, eu não vou. Né? E o grupo do WhatsApp do pessoal está tudo lá, né? Era um grupo sem Jesus que eles tinham. Aí eles ficavam lá falando essas coisas. De repente Jesus se levanta, tira o manto. Na hora que ele tira o manto, caiu a ficha de todo mundo. Ele vai lavar o pé. E Jesus faz o serviço do escravo. Ele lava o pé daqueles homens. Tem aquele conflito com Pedro. Pedro é sempre conflitante, mas isso é bom porque a gente é muito parecido com ele. Na época dele, talvez a gente faria quase a mesma coisa. E ele tem aquele desgaste com Pedro. Não, o que ele queria dizer, ele estava tentando usar aquele momento para dizer que Jesus não podia ser menor que ele. Claro que Jesus era maior que ele. O Senhor não vai lavar os meus pés. Mas só que Pedro não faz isso de uma maneira, como vou dizer, honesta de coração. O que Pedro faz é o que ele faz sempre. Ele tenta ser superior a todos eles. Enquanto ele lavava o pé do Judas, ele olhava assim, caraca, Judas deixou ele lavar o pé? Nossa, Mateus deixou Jesus lavar o pé. Não, quando chegar na minha vez, eu vou dar uma lição de moral em todos eles. Eles vão ver só. Quando chegar na minha vez, que Jesus vir lavar o meu pé, eu vou ser o único que vou dar uma lição e aí Jesus vai falar que eu fiz bem, porque realmente eu tenho que honrar o meu Senhor. E Pedro caiu do cavalo, porque não era exatamente isso que Cristo queria. Cristo queria, na verdade, que Pedro fosse submisso e entendesse aquele momento. Que, na verdade, ele não iria entender, mas pelo menos confiasse em Jesus, que ele iria entender no momento. Ele vai entender. Lá no final do Evangelho de João, quando Jesus encontra Pedro de novo e pede para Pedro apacentar suas ovelhas, tudo fica claro e Pedro começa a entender a missão dele, de ser servo, né, de cuidar das ovelhas. Mas o que a gente aprende com esse texto, queridos, e o que a gente pode aprender com esse texto que tem a ver com as lições que nós queremos aprender sobre essa linguagem do amor, dos atos de serviços. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês. Atos e serviços que nós fazemos para alguém que nós amamos é uma atitude voluntária. É voluntário. Note que ninguém pediu para Jesus para ele lavar os pés. Não tem ninguém falando para Jesus, viu Jesus? Né? Quem sabe o senhor aí pode dar um jeito de lavar os pés? Não, é um ato voluntário. É uma coisa que você decide fazer, é uma coisa que nasce no seu coração e nasce na sua vontade. Atos de serviço que nós fazemos para as pessoas que nós amamos, são atos que nós decidimos fazer e fazemos isso voluntariamente. Não dá para fazer isso de forma obrigada. Não dá para fazer isso sem querer. Nós temos que querer. Tá? E isso que nós aprendemos com Jesus. Então, quando você identifica, não espere. Não espere. Se o seu filho, se você já identificou que o seu filho se sente amado quando você faz uma coisa por ele, meu amigo, minha amiga, faz 3 semanas que ele está com papel de seda e vareta esperando separar e ter um tempinho para ir fazer uma pipa com ele. Não espere. Não espere.
queria dizer para vocês que eu não estou falando isso como um expert em 5 linguagens do amor, tá ok? Porque enquanto eu estou falando isso, eu já estou lembrando meu pecado. Desde janeiro, minha esposa está esperando eu colocar a rodinha debaixo de um armário que está lá em casa. As rodinhas estão numa gaveta e o armário continua lá esperando. O engraçado é que enquanto eu não colocar a rodinha, não dá para ela lavar aquele canto da casa. Daqui a pouquinho vai sair um bicho do lado de baixo lá, porque eu não fiz isso. Eu preciso fazer, preciso me... Amor, vou fazer essa semana. Vou fazer. Não espere, não espere. Você identificou... Se dedique, não espere. Você notou que o seu marido, ele tem esses atos de serviço como uma linguagem. Então, quando você faz coisa para eles, é o momento que ele vai se sentir um maridão. Então, dê um passo à frente, não espere. Atos de serviço são simples, é você lavar uma louça, é você passar uma roupa, pregar um botão, é você passar as fases do videogame para o seu filho que ele não consegue, é você... Tem umas coisas divertidas em atos, né, de serviço também, que você pode fazer. São coisas simples de se fazer, não são complicadas, porque o amor ele é comunicado de forma simples. Eu fiz essa experiência. Eu fiz. 2 semanas atrás, contei isso no grupo de discípulos, né? O pessoal vai lembrar. 2 semanas atrás, não era a semana do Dia dos Namorados, semana antes do Dia dos Namorados. Isso é muito importante, viu? Atos de serviço que está relacionado com a data específica, festiva, fica quase uma coisa normal, já era se esperado. O legal é você surpreender quando ninguém espera. Era uma sexta-feira, Patrícia voltava da faculdade, eu tinha um monte de coisinha para fazer, de trabalho do Estado para fazer que estava atrasado, eu já tinha decidido pegar aquela sexta-feira e passar a sexta-feira à noite trabalhando. Eu ia ralar a sexta-feira até a hora que eu conseguisse para colocar em dia meu trabalho. Mas aí eu estava lendo o livro, estava relendo na verdade, eu estava lendo essa parte aqui, aí eu falei assim, eu vou fazer uma experiência. Né? E aí eu fiz um jantar para minha esposa, deixei atrasar todo o meu serviço. Né? Aí eu fui comprar carne, fui comprar umas coisas, aí eu fui para o fogão, eu não sou muito bom no fogão. A única coisa que eu sei fazer direito é fritar ovo. Isso eu faço com excelência. Mas fora fritar ovo, eu sou uma negação para tudo que tem. Tá? Até coisa que se cozinha em micro-ondas eu consigo errar. Mas eu fui lá. E eu fiz um estrogonofe. Peguei a receita na internet e aí fui lá. Picar cebola. Ficou uns cubão meio esquisito, grandão assim para mastigar, mas piquei cebola, fiz tudo, o alho, a carne, comi tudo em cubinho. E aí, gente, uma coisa maravilhosa que acontece. Ficou horrível. A carne ficou dura pra caramba, ela não conseguia mastigar, tadinha. E ela tentando se esforçar para mastigar, para dizer que estava gostoso, mas não dava para disfarçar. Não ficou bom, sério mesmo, não ficou. Mas eu fiz. Por algum motivo, eu alegrei ela. Né? Essa semana eu fiz outra experiência. Eu lavei o banheiro. Eu dei um banho no cachorro também, o que alegrou muito ela. Né? Não sou, gente, eu sou ato de serviço para mim é uma negação. Eu tenho que me esforçar muito, muito mesmo para fazer. Porque eu fui criado pela minha avó. Eu quando casei, eu tinha plena fantasia de que as toalhas voltavam sozinha para o cesto. Eu achava que isso era uma função da toalha. Elas vinham com essa propriedade da loja. Quando eu casei, eu descobri que não, elas não voltam. Eu tenho que ir lá e levar elas, né, para o cesto para poder ser lavado. Eu fui criado pela avó e eu fui mimado. Vou fazer o quê? Ato de serviço não é... eu sou folgado. Eu gosto de chegar em casa, jogar os pés no sofá e ficar assistindo televisão. E se deixar, eu viro a madrugada fazendo isso, que a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar vendo TV. Tem que me policiar bastante. Mas eu experimentei. Gente, deu resultado. Não é que eu melhorei o humor da minha esposa? Né? Eu nem sei se é esse mesmo a linguagem do amor dela, mas ela gostou. Faz uma experiência você. Não espere. Notou, percebeu que talvez essa seja a linguagem do seu marido, do seu filho, do seu pai. Filhos, né? Vamos fazer um carinho para o pai, lava o carro dele essa semana. Tenho certeza que o Douglas vai ficar feliz, não vai, Douglas? E eles também, jogando água para todo lado. Eu não sei se eu estou dando uma ideia boa, a Sônia depois vai ficar brava comigo. Mas filhos também fazerem atos de serviço para o pai. Pai e mãe também precisam do seu tanque de amor
ser abastecido. Não espere. Eu sei que vai parecer redundante o que eu vou dizer aqui, mas porque eu estou dizendo lá em cima que é uma atitude voluntária. Aí eu falo embaixo, você não é obrigado. Eu quero dizer, eu só estou reforçando isso pelo seguinte. Se você sair daqui desse culto, dessa mensagem, se você sair daqui dessa mensagem, com a seguinte conclusão: aquilo que o Sandro falou é legal, mas não vou fazer não. Querido, você pode escolher não fazer. Ninguém é obrigado a fazer ato de serviço. É uma escolha sua, é uma escolha pessoal, é uma escolha que você tem que ter, mas não pensando em você mesmo, pensando na sua família. Pensando na sua família. É justamente por ser um ato voluntário. Não é uma obrigação, é um ato de bondade. Eu quero relembrar com vocês o início do texto que nós lemos. O versículo 1 indica que Jesus só faz o que ele faz porque ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Então, se você vai perguntar para mim, pastor, por quê? Por que eu vou lavar o carro do meu pai? Eu vou responder para você, porque provavelmente você o ama. Por que eu vou começar a ajudar minha esposa em casa? Vou eu passar aspirador de pó em casa agora? Eu já trabalho o dia inteiro, eu já faço um monte de coisa, chegar em casa e passar aspirador de pó para ajudar minha esposa. Por que eu vou fazer isso? Porque você a ama. Se você a ama, então isso vai exigir algum sacrifício seu. Cristo os amou e os amou até o fim. Porque ele amava os seus discípulos. Ele serviu os seus discípulos. Porque eu não sei se você tem essa impressão, mas eu não tenho. Quando a gente lê o texto que Jesus se levantou da mesa e resolveu lavar os pés dos seus discípulos, você por um acaso acha que lavar os pés dos discípulos é o sonho realizado de Jesus? Imagina a Trindade Santa, a comunidade trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estavam lá no momento da história, da eternidade, resolvendo como seria o plano de salvação do homem. E aí Deus Pai fala assim, então Filho, Deus Filho vai descer, você vai à terra, você vai encarnar, vai nascer como homem e você vai cumprir a missão na terra, tudo bem? Aí o Deus Filho fala, não, tudo bem, eu não vi a hora de lavar o pé de pessoas. O sonho de Jesus era vir para a terra para lavar o pé dos discípulos. Não, não, é claro que não. Essa não é a principal missão de Jesus. Ele fez isso para trazer uma lição, mas ele não fez isso porque é gostoso, porque é bom, porque, honestamente, aqueles discípulos não iam em pedicure. Aqueles pezinhos não estavam bonitinhos, não. Devia ser umas unhas que devia cortar papel. O negócio devia ser feio. Né? Jesus lavou o pé de um por um, os 2 pés. Né? O que são 24 pés. Bastante pé, bastante vão de dedo para limpar. Jesus lavou e enxugou cada um deles. Você acha que isso era agradável? Então, meu amigo, passar aspirador de pó, e você vai reclamar ainda? Mesma coisa as esposas, os filhos, eu falo genericamente, tá? Às vezes eu falo muito marido e mulher porque é mais comum, né? Mas é bem genérico isso. Não espere, seja voluntário. E entenda que você não é obrigado, mas existe uma motivação que pode te levar a fazer e ter ato de serviço, o amor que você sente. Esse é o motor, essa é a motivação, é isso que vai te dar vontade. Vai deixar você quebradão, vai deixar você cansado, vai deixar você estressado, mas você vai olhar para aquilo que você fez e vai dizer, pô, ficou bom. E quando você vê o resultado, a alegria do seu filho de ver aquele brinquedo, o Autorama, até que enfim montado, né? Ver o quebra-cabeça terminado, de ver a lição de casa sendo feita, com o pai, a mãe ajudando, a alegria que você vai provocar, vai ser uma recompensa inigualável. Segunda coisa que eu queria destacar, quanto a atos de serviço, cuidado, não seja negativo. E eu queria dizer isso para você que tem essa linguagem, e não para quem pratica os atos de serviço, ok?
Porque nós que temos essa linguagem como a linguagem principal, que gostamos de ser servidos, que gostamos que pessoas façam coisas para nós, nós temos esse perigo de sermos negativos. E aí eu queria lembrar um pouquinho do que acontece com Pedro. Pedro é uma pessoa negativa. Pedro, por exemplo, ele tem uma atitude que é uma das mais perigosas. Ele é crítico. Ele é crítico. Quando Jesus chega para lavar os seus pés, não, para aí, eu não. Jesus, não sei por que você está fazendo isso, mas o meu pé você não vai lavar. O que eu quero dizer com isso? Se é essa a sua linguagem do amor, quando alguém tentar fazer um ato de serviço para você, tentar te agradar, evite as críticas. Evite menosprezar aquilo que a pessoa fez. Você imaginou se naquela noite de sexta-feira, Patrícia sentasse na mesa para comer comigo, a primeira mordida que ela desse na carne, ela falasse, caramba, hein? Onde você aprendeu a fazer esse negócio? Tem certeza que você leu isso na internet? Não foi na internet, não. Foi algum livro do século XVIII, porque é impossível. Você não conseguiu cozinhar uma carne. Ah, deixa esse negócio, vou fazer um lanche para mim, vou comer pão com mortadela. E como é que eu fico? Evite ser crítico. Nós somos muito críticos, nós reclamamos demais. Evite ser crítico também a não atividade. Se o seu marido, a sua esposa, o seu pai, se eles não conseguem se comunicar com você com atos de serviço, e você precisa desse amor, você é uma pessoa que é carente disso, você quer que seu pai pare para te ajudar, toma cuidado, não seja crítico. Você vai chegar para o seu pai e falar assim, ô louco pai, passou 2 semanas já, você não para fazer esse negócio comigo? Quando é que você vai ajudar eu a calibrar os pneus da bicicleta? Quando você vai ajudar eu a fazer esse negócio aqui? Eu queria que meu pai fosse o pai do meu vizinho, viu? Porque o pai do meu vizinho faz todas essas coisas, você não faz. Meu amigo, seu pai, se fizer alguma coisa, vai fazer porque é obrigado. Evite críticas. Converta essas críticas em pedidos. Já pensou se você fizer o seguinte? Imagine de novo a criança. Pai, puxa, estou vendo que você está cansadão, hein? Estão te puxando lá na empresa, você não para 1 minuto, a gente nem conseguiu terminar a bicicleta. Olha, fica tranquilo, eu sei que uma hora vai dar um sossego. Quando você conseguir, quando der tempo, quando você achar que a gente consegue, a gente faz a bicicleta, tá bom? Cara, no dia seguinte vocês montam essa bicicleta. No dia seguinte. A mulher quer que o marido pinte a cerca, né? Faça um serviço doméstico, né? Em vez de chegar e chegar já chutando balde, ele fala, olha, vou falar, viu? Bem que diz o ditado, né? Quando você pede para um homem fazer uma coisa, né? Não precisa ficar lembrando ele de 6 em 6 meses que ele vai fazer. Porque já está dando 6 meses já e essa cerca continua sem pintar. Ela vai continuar sem pintar. E se ele fazer, não será um ato de amor. Vai fazer por obrigação. Converta as suas críticas em pedido. Um pedido. E com certeza você começa a mudar o coração daquela pessoa que convive com você. As críticas, elas inibem o amor. As críticas, elas impedem que o amor transborde. Mas o pedido gentil abre portas para possibilidades. Experimente evitar as críticas e começar a convertê-las em pedidos gentis, pedidos amorosos. E quem sabe você transforme algumas coisas na sua casa. Mas uma outra coisa negativa que a gente precisa evitar, e essa é a mais complexa delas, e eu quero pedir que vocês absorvam isso com muito cuidado, tá? O que eu vou falar. Não seja manipulador. Pessoas que têm essa linguagem como a sua linguagem principal, atos de serviço, e se sente amada quando recebe atos de serviço, cobra muito. Cobra muito. E muitas vezes se torna apelativo. Muitas vezes se torna manipulador. Cuidado. Se você se sente amado quando recebe atos de serviço,
tome cuidado para ver se você não faz coisas do tipo: se você fosse um marido melhor, com certeza eu te amaria mais. Se você me amasse de verdade, você faria isso por mim. Queridos, o problema da manipulação é que ela é o contrário do amor. É você tratar a pessoa como um objeto, como um capacho. Sabe capacho que fica na porta da casa? O capacho serve para a gente pisar e limpar o pé nele. Você chuta o capacho quando você quer, você usa ele, e quando ele não serve mais, você nem lava, você joga ele fora e coloca outro no lugar. Porque é tão inútil, não vale a pena limpar. Ele é desprezível. Quando você começa a manipular a pessoa que convive com você, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, esposo, esposa, você começa a tratar como um capacho. E como isso é o contrário do amor, a manipulação, uma hora ela é revelada. E a gente percebe que não tem amor. E sabe o que acontece quando a gente percebe que acabou o amor? Acaba o convívio. Pais que manipulam os filhos, um dia vai ver seus filhos batendo a porta e saindo por ela e dizendo: nunca mais eu piso aqui nessa casa. Eu não quero te ver nunca mais. Maridos que exploram suas esposas sendo manipuladores, um dia vai ver ela traindo ele, ou vai ver ela saindo de casa e não voltando mais. Eu não estou dizendo que todo divórcio tem como base esse tipo de situação, ok? Mas é uma das situações que provocam muitas separações. Não seja manipulador. Tome cuidado, perceba a maneira como você cobra, perceba a maneira como você pede para ser amado com atos de serviço. E identifique se por um acaso você não tem sido crítico ou não tem sido um manipulador. E se você perceber, querido, você que estava aqui no começo do culto, quem estava aqui no começo do culto? Deixa eu ver. Viram aquele vídeo que tem passado no início do culto? Viram? Você não viu? Lá na nossa página na web, no Facebook, facebook.com/IP Jardim América, a gente tem publicado esse vídeo. Ele conta uma história de alguém que provavelmente foi um manipulador. Foi alguém que se afastou da sua casa, se afastou de tudo que amava e acabou vivendo sozinho. E no fundo dessa história existe uma música tocando, que é uma música que é dos mesmos autores dessa música que a gente vai cantar no final do culto. E essa música que chama Então Caí, fala justamente dessa mensagem. De alguém que tentou ser o que não queria, que fez aquilo que não era certo, e uma hora a máscara caiu, e a pessoa também caiu e se quebrou. Mas fala de um Deus gracioso, que encontra a pessoa caída e restaura. Por isso que nós temos um texto bíblico no final, são as palavras de Paulo dizendo que tudo se fez novo. Nos tornamos nova criatura. Querido, se essa é a realidade do seu relacionamento, eu queria dizer para você que com Jesus, que em Jesus, Ele quando invade nossa vida, Ele transforma tudo e a todos. E Ele te transforma numa nova criação. Há tempo de converter esse jeito manipulador, esse jeito crítico, em uma pessoa amorosa, que faz pedidos amorosos. Nós temos ainda a terceira linguagem, que é o terceiro tópico, que é o maior ato de amor. Atitudes de serviço que podemos fazer para quem amamos é uma trajetória que racha o nosso ego. Sinto muito, mas eu tenho que dizer isso. Quando a gente passa a entender que devemos fazer atos de amor e resolvemos praticar isso, esteja preparado, porque isso racha o nosso ego no meio. Sim, nós temos que começar a negar a nós mesmos de alguma maneira para poder fazermos isso. Olha que interessante, Jesus Cristo tinha acabado, ou pelo menos no entendimento de João, Jesus Cristo tinha acabado de receber do Pai
toda a autoridade nos céus e na terra. Eu estou dizendo que Jesus Cristo, antes de entrar naquele recinto, ele tinha conversado com o Pai, e o Pai já tinha deixado claro com ele: meu filho, estou te dando toda a autoridade nos céus e da terra. Você é a pessoa mais poderosa do mundo. Você me entendeu? Toda, toda, toda. A primeira coisa que Jesus faz, ao ter toda a autoridade, é se agachar, pegar uma bacia e fazer o trabalho, que não é apenas de um escravo, mas é do menor, do mais insignificante escravo de uma casa. Como diz Santo Agostinho, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas apenas Deus quis ser homem. Cristo quis ser homem e se humilhou como servo. E isso passa também pelo nosso ego. Aí você vai me dizer assim: poxa, eu sou pós-graduado, sou PhD em pedagogia, e eu vou me sentar na mesa para rabiscar desenho do jardim da infância com a minha filha? Meu querido, quebra esse ego, senta na mesa e rabisca os desenhos de infância com a sua filha. Ela vai te desenhar chapado, assim. Vai fazer uma bola, você vai achar gorda pra caramba. Não é você, viu, alemão? Mas vai fazer uma bola assim, tal, vai colocar você, tal. E aí vai te falar: pai, é para você. E você vai dizer: puxa, filha, que lindo. Tempo que você está com a sua filha, fazendo o ato de servindo ela, ajudando ela com a lição do prezinho. Nós temos que nos quebrar para fazer isso, querido. Temos que quebrar o nosso ego. Você que é profissional, empresário, vai dizer assim: poxa, eu cuido de uma empresa, tenho dezenas de famílias que dependem de mim, aí depois de uma semana inteira de trabalho, eu vou chegar em casa e vou lavar a louça. Já pensou se alguém tirar uma foto minha e postar? O que não vão falar de mim? Quebra esse ego. Quebra esse ego. Para você ter ato de serviço, é preciso negar-se. É preciso começar a não se ver mais como mais importante. Porque essa é a lição de Jesus. Eu sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês. Essa é a lição, é isso que Jesus está tentando entender, está tentando fazer você entender. E você que é pai, você que é marido, você que é esposa, também precisa entender que você servir um ao outro não é se rebaixar, mas é uma atitude de amor. Quebre o seu ego. Quebre. Olha só, um trecho do texto que eu vou trazer para vocês de novo aí, versículo 15 a 17. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Então, para a gente terminar, eu quero terminar justamente com essa afirmação do maior amor. Eu quero destacar 3 coisas sobre o maior amor. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Essa é a palavra de Jesus. Então, eu queria dizer para você, que está me ouvindo essa noite, ou está ouvindo esse áudio na internet, pratique. Comece a praticar pequenos atos de serviços para a sua família. Pratique. Comece com pouca coisa. Comece com uma coisinha. Se responsabilize por algo na sua casa. Diga assim: mãe, pai, de hoje em diante eu levo o lixo para fora. Essa é a minha responsabilidade. Sou eu que vou fazer, tá bom? Ele nem sabe o dia que o lixeiro passa ainda, mas ele resolveu fazer. E você que é pai não vai ser crítico, ok? Você que é pai, é mãe, não vai desmotivar a criança. Ela resolveu te ajudar. Deixa ela praticar o ato de amor dela. Você que é marido, vai começar a olhar para os seus filhos, para a sua esposa. Você que é esposa, vai olhar para o seu marido. Família, olhem para os seus idosos. Pratiquem atos de serviço para os seus idosos. Lembre daquelas pessoas que cuidaram de vocês a vida toda. E agora precisam de alguém para ser cuidado.
É alguém que cuide delas. Pratique, pratique. Ainda, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Palavras de Jesus. Ninguém é maior que ninguém. Não ache que porque você é quem banca a casa, você não precisa fazer nada em casa. Para com isso. Isso é muito egoísmo. Quebra esse ego. Ninguém é maior que ninguém. Olhe para o seu filho e entenda que ele é mais importante para você que você. Olhe para o seu marido e entenda ele como alguém mais importante que você. Faça o papel de Jesus. Coloque todos em maior importância. Não fique se achando. Às vezes a gente pensa, porque a gente é mais velho, a gente que domina o controle remoto. Aí a criança esperou o dia inteiro para assistir lá sei lá, nem lembrei agora, de um desenho. Quem tem filho pequeno aí, fala um desenho aí. Tá bom, tem o Poiô, pronto, lembrei de um. Ah, quer assistir Poiô. Aí você chega, daqui esse controle, vai assistir jornal, pá. Que isso? Poiô? Hã? Pocoyo, isso, Pocoyo. Eu não tenho filho pequeno, então só tenho sobrinho só. Então, de vez em quando que eu vejo essas coisas. Ninguém é maior. Felizes serão se as praticarem. Eu não podia terminar esse sermão sem levantar essa bola para você. Deixar você feliz com isso. Porque a verdade é que se você deseja ser e fazer as pessoas que você ama felizes vocês serão se as praticarem. Se a família inteira entender esse negócio e começar a praticar junto, então, vai ser só alegria. Você só tem a ganhar fazendo isso. E por fim, para a gente terminar, o maior ato de serviço, o maior ato de amor na história, no mundo, foi feito por Cristo. Ninguém tem maior amor que esse. Ninguém tem amor do que dá aquele, que é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo entregou tudo o que ele tinha, por amor a você. Isso é um ato de serviço. É por causa desse sacrifício que todos nós, hoje, podemos estar aqui, adorando a Deus, próximos de Deus. Vamos lembrar do texto de Efésios, que nós lemos semana passada, para a gente encerrar. Observem bem o que Deus faz, e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca. Não foi para receber algo em troca. Ele amou para dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Que Deus abençoe suas vidas. Vamos ficar em pé, uma última oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por esta celebração. Obrigado por esses momentos tão especiais de encontro da tua comunidade, de comunhão, Senhor Deus, e da oportunidade de